Quando se fala na literatura de Orígenes Lessa, é preciso começar falando da infância dele. Ele nasce em 1903, em Lençóis Paulista. E aos 3 anos de idade ele se muda para São Luís do Maranhão. É lá que o pai, que se chama Vicente Temudo Lessa, vai exercer o seu trabalho missionário como pastor presbiteriano. E ali o Orígenes começa a ter a sua formação educacional junto com o próprio pai, que era também professor particular. Assim, Orígenes começa a ter a sua educação dentro da própria casa, com o pai, com a mãe. A literatura do Orígenes se desenvolve a partir de um processo que eu chamaria de oscilação, exatamente em função dessa influência paterna. O que eu chamo de oscilação é mais ou menos o seguinte: ele vai escrever livros muito marcados pela formação espiritual, de um lado, e do outro ele vai escrever livros também muito influenciados por questões, digamos assim, seculares, mundanas. Isso na literatura de Orígenes cria um certo sentido até de tensão, embora ele trabalhe esses temas de maneira também muito leve. A literatura dele é muito marcada pelo humor, pela leveza. É uma literatura basicamente desenvolvida a partir de dialogação, como é o caso de A Noite Sem Homem. Toda a estrutura do livro se desenvolve a partir dos diálogos, e ele consegue fazer isso com muita mestria, com muita desenvoltura, com muita leveza, inclusive dando um sentido de verdade quase documental a um tema que para ele é um desafio, em função exatamente dessa característica marcante na personalidade dele, que é a influência religiosa. Além dessa questão toda, foi também um escritor moderno, numa época em que os modernistas começavam a transformar todo o panorama literário no país. Durante a semana de 22, o Orígenes estava com cerca de 20 anos, mais ou menos. Então ele passou por todo aquele processo sem se deixar influenciar. Alguns estudiosos dizem que o Orígenes foi um escritor moderno sem ser modernista. E acredito que essa modernidade veio em função do trabalho também do Orígenes na propaganda. Como ele próprio dizia, é que a primeira obrigação do escritor é não chatear o leitor. Então, ele trabalhava muito nesse sentido. A maioria dos livros dele são lidos com muita facilidade, não tem, sabe, nenhum rebuscamento. É um escritor leve e muito bem-humorado. O humor é também outra característica muito marcante da literatura dele. Por volta dos anos 1970, depois de publicar muitos livros de contos, muitos romances, o Orígenes se volta para a literatura infanto-juvenil. Como ele era um escritor muito, como diziam os amigos, full time, ele terminava um livro e começava outro. Então, em pouco tempo, ele já tinha escrito vários livros nesse gênero infanto-juvenil, que deu a ele uma projeção assim rápida, e os livros eram de altíssima qualidade, porque nesses livros ele vai colocar em prática tudo aquilo que ele já fazia antes, que era livros de textos ágeis, textos rápidos, com diálogos, e ele vai colocar tudo isso a serviço agora de sua imaginação. Uma imaginação que parecia exatamente pronta, né, para entrar nesse universo da fantasia infantil,
uma coisa que ele faz de maneira maravilhosa. Um dos colegas do Orígenes na Academia Brasileira de Letras, o Ledo Ivo, num depoimento que deu a respeito do Orígenes, numa sessão comemorativa da Academia, quando se comemorou 100 anos de nascimento do Orígenes, disse uma frase bastante característica e que define de maneira maravilhosa o que seria a maneira de ser do Orígenes, tanto como pessoa, como enquanto escritor. O Ledo Ivo diz o seguinte: o Orígenes era uma pessoa curiosa, parecia irradiar bondade, e ele dava a impressão de guardar a infância nos olhos claros. Quer dizer, não é só uma frase definidora, né? É muito verdadeira, porque quando se lê a literatura infanto-juvenil do Orígenes, é exatamente o que a gente percebe. Ele parece que é uma criança também. As características assim que mais impressionam de imediato é por ele conferir vida, né, a coisas que são inanimadas. Porque outros escritores trabalham atribuindo humanidade a um bicho, a um cachorro, a uma ave, um pato, etc. Mas o Orígenes fazia isso e, além disso, atribuía vida, por exemplo, a um cabo de vassoura. E não só isso, quer dizer, ele toma um cabo de vassoura, empresta humanidade a esse cabo de vassoura e ainda utiliza isso como um pretexto para falar, por exemplo, já naquela época, de questões ecológicas. Entende? Então o livro é muito envolvente, muito interessante. Nesse sentido, a literatura infanto-juvenil de Orígenes Lessa faz jus, né, a todo o legado maravilhoso da literatura de Monteiro Lobato. E é curioso, porque ele além do conto e do romance, ele escreveu ensaios, escreveu livros de viagens, escreveu reportagens. Ele foi um escritor tão fecundo, né, e praticou de forma tão intensa e contínua, né, todos esses gêneros, que, curiosamente, o segundo livro dele se chamava O Livro do Vendedor. Quer dizer, ele passou por todos os gêneros realmente. Esse Livro do Vendedor, inclusive, de certa forma, já anuncia o Orígenes, que mais tarde ia trabalhar com publicidade, né?